Santos agora, porque lá estão Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Richarlison para participarem com a gente aqui e falarem um pouco mais sobre esse grande jogo que tivemos essa noite lá no Newton Santos, em que o Botafogo saiu mais líder do que nunca e conseguiu abrir 3 pontos de vantagem. São aqueles jogos que, caso o Botafogo seja campeão lá na frente, ficam marcados na memória do torcedor, não tenho dúvida nenhuma, né, Luiz? Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigos. Alô, Diniz. E, de certa forma, uma redenção do que aconteceu ano passado aqui, quando o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 4 ou 5 no primeiro tempo. Tava vencendo por 3-1, o Tiquinho perde um pênalti. Aquela grande virada do Palmeiras acabou determinando um colapso ao Botafogo. E dessa vez o Botafogo venceu bem num jogaço, né, Eric? Fala, Felipe, boa noite Mansur, Serginho, Luiz e Henrique, a gente já tá aqui há um tempo juntos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. É daqueles jogos, assim, esse jogo vale os mesmos 3 pontos dos outros 37 jogos do campeonato. Mas ele tem um aspecto psicológico muito importante, por tudo que se viveu no ano passado entre esses dois times e pela disputa desse ano, efetivamente, quando o Botafogo e Palmeiras estavam empatados com 33 pontos. O Diniz chamou a gente dizendo que foi um grande jogo. Eu diria que, para mim, foi o melhor jogo do campeonato, por tudo que representava, pela intensidade, pela qualidade dos dois times, pelo número de finalizações, pela boa performance dos dois goleiros. Everton e John agarraram muito, lances assim frente a frente com os atacantes de Palmeiras e Botafogo. Essa do Flaco no início do jogo, defesaça do John. O John fez outras defesas também ao longo do segundo tempo. Então, assim, o jogo teve de tudo que um grande jogo pede entre dois grandes times, entre dois grandes postulantes ao título. Numa jogada individual maravilhosa do Luiz Henrique e numa conclusão muito boa do Tiquinho com presença de área, o Botafogo fez 1-0 e ganhou o jogo, fez a diferença nessa noite aqui no Newton Santos. Então, não tenho o que dizer, a vitória é justa. Se fosse empate, seria justo também. Se o Palmeiras tivesse vencido, também seria justo, porque os dois times fizeram por onde essa noite aqui no Newton Santos. Richarlison, grande jogo, né? Grande jogo. Boa noite, meninos. Mansur, Serginho, Diniz. Eu fiquei impressionado com a variação que as duas equipes apresentaram, principalmente nessa noite. Variações de posicionamento, principalmente no sistema ofensivo, de conexões, de jogadores com muita inteligência tática sem a bola, que eu acho que é importante para times que são postulantes ao título. O jogo de xadrez dos dois treinadores que realmente estudaram as duas equipes, mas o que mais me impressionou, não ficou aquele jogo chato, truncado, com um jogador tentando não jogar, pelo contrário. Essa defesa do Everton também. Pelo contrário, eu vi principalmente o sistema ofensivo quase sempre ganhando, levando a melhor sobre o sistema defensivo. Foi um jogo aberto, de alternâncias. Esses pontas hoje, principalmente o Luiz de um lado e o Estevão, enquanto esteve em campo, infernizaram, no sentido da palavra, literalmente, o jogo. Tiquinho com movimentação, o próprio Júnior Santos com movimentação, Rony com o Flaco Lopes. Diniz, pra mim, a variedade de que o jogo apresentou tecnicamente foi muito agradável. Isso pra mim foi o ponto positivo de hoje. Porque às vezes quando você tem um confronto do primeiro com o segundo, em função da importância do jogo, ele fica meio preso, meio amarradão, né? Não foi o caso de hoje. Não foi o caso. Um outro ponto que a gente destacou ao longo da nossa transmissão, viu, Felipe, Mansur e Serginho? Os jogadores queriam jogar bola. Tinha tretinha em campo? Tinha reclamação, tinha um empurrãozinho aqui, outro ali, uma chegadinha aqui, outra chegadinha ali. Tudo isso faz parte de um grande jogo, de um clássico, enfim, de um jogo importante. Mas os jogadores queriam jogar, queriam vencer a partida. Então, o jogo teve toda essa movimentação, a bola sempre muito presente nas áreas, né, adversárias. Os ataques, como o Rick disse, levando vantagem sobre as defesas. Mas no jogo aéreo, que é um forte do Palmeiras, o Alexander Barbosa e o Bastos foram quase que impecáveis na partida. Assim. Ganharam muitas bolas aéreas, que é um jogo muito forte do Palmeiras, né? Segundo tempo, quando o Botafogo fez 1-0, o Palmeiras abriu um pouquinho, tirou o menino, promoveu a estreia do Felipe Anderson, tá ainda sem ritmo e tal, mas com muita técnica, 2, 3 jogadas assim, ele tirava muito fácil o adversário da frente, certamente vai acrescentar muito a esse time do Palmeiras. Estamos vendo aí a primeira finalização do Felipe Anderson como jogador do Palmeiras. Agora, eu queria destacar a atuação do Luiz Henrique, né? Eu acho que na transmissão da Globo, o Everton foi eleito o craque do jogo, né? Pelo que a gente viu no fim da entrevista ali do Edgar Alencar com o Everton. Mas, assim, eu acho que o Luiz Henrique
Luiz Henrique foi mais decisivo pro jogo, hein? Embora o Everton tenha feito grandes defesas e tal. Cara, toda vez que o Luiz Henrique pegava na bola, alguma coisa importante acontecia pro Botafogo. E o gol foi a síntese disso. Ele partiu para cima do Murilo. O tempo inteiro ele quer o drible. O tempo inteiro o Luiz Henrique joga para frente, busca o fundo, busca uma finalização. Para mim, foi o melhor jogador em campo. O meu voto seria no John. Eu acho que o John fez uma partida assim, praticamente perfeita. Não só no primeiro tempo, como quando ele foi exigido, e foi muito bem exigido, mas no segundo tempo, principalmente junto com o Bastos e com o Alexander Barbosa, nessas jogadas aéreas, ele tomou umas decisões assim, muito importantes para que o Palmeiras não tivesse facilidade. Bom, vários craques do jogo é sinal de que o jogo foi muito bom, né? Exatamente, Felipe. É isso que eu ia falar, foram vários jogadores a se destacar hoje. O Bastos fez um grande jogo, um jogo quase irrepreensível, por exemplo. Mas sabe que vocês estavam falando sobre o jogo, né? A vontade dos jogadores de jogar. Tanto que a arbitragem, pelo menos para mim, do Daronco, passou despercebida, né? Porque o jogo foi tão bom, não houve grandes reclamações de arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do São Paulo, né? E lá tem bastante coisa pra gente discutir. Fala, Luiz. Uma demonstração disso que você falou. Ninguém saiu reclamando de arbitragem, né? Que é uma constante no futebol brasileiro. Principalmente em jogos com esse caráter, né, Luiz? Principalmente em jogos com esse caráter, né? Isso acontece. Sim. Agora eu queria que vocês fizessem uma avaliação pra gente aí dos reforços, né? Tanto do lado do Botafogo quanto do Palmeiras, aqueles que entraram hoje e deixaram aí as suas primeiras impressões. Queria que vocês falassem sobre eles. Vamos começar então pelo Felipe Anderson, que jogou mais. Eu acho que assim, de todos os reforços, foi o que ainda teve uma participação um pouquinho mais ativa, né? Os outros não acrescentaram muito ao jogo. O Igor Jesus ainda teve uma conclusão ali que o Gustavo Gomes chegou na hora H e tal. Mas eu acho que o Felipe foi quem teve a participação mais ativa. E Diniz, Serginho, Mansur, a hora que o Maurício entrou, eu conversei até com o Eric, assim, eu acho que o Maurício rende mais de dentro para fora, não de fora para dentro, como ele entrou no jogo de hoje. Tanto é que a hora que ele faz a modificação, as últimas modificações, ele vem para dentro, que eu acho que ele rende mais. Então ele entrou numa posição que eu não gosto muito, mas eu não sei qual é o pensamento do Abel. O Abel entende que ele pode ocupar a vaga do Luiz Guilherme. Exatamente, é do Luiz e Guilherme. Isso. Exatamente. E então eu não entendo muito bem, não consegui entender. Agora, realmente, tiveram poucos minutos, né? Os outros também, então não deu para avaliar muito bem. Deixa eu agradecer, meus amigos. Luiz, fala, Perdão, Felipe. Só queria acrescentar que você falou do Bastos. E o gol do Botafogo começa num corte dele limpo, bonito, lindo, no Rony, que dá pro Marlon Freitas. O Marlon Freitas lança o Luiz Henrique, aí, enfim, o resto é história, o gol do Tiquinho. Mas começa num desarme muito bonito do Bastos, o gol do Botafogo. O problema desse gol é que o Murilo dá o espaço que o Luiz Henrique gosta. Quando ele pisa na grande área, mas sabe o que é? O atacante, o Diniz, que é um bom atacante, desculpa, Diniz. O Diniz, que é um bom atacante, ele sabe, quanto mais o zagueiro dá campo e principalmente entra dentro da área, a proteção do atacante à área. Qualquer toque ali seria pênalti, né? Mas você tem certeza que o Diniz é bom atacante? É um bom meia, um bom meia. Um bom meia quando tinha joelho. Agora, eu acho que ele fica na dúvida, né, a respeito do Luiz Henrique, o que ele ia fazer, porque ele tem a perna esquerda boa, né? Ele pode trazer pra dentro pra bater. Se ele vem pro combate fechando o fundo, talvez ele trouxesse pra dentro pra chutar, né? É difícil quando você pega um jogador... Você protege a perna preferencial do cara. Exatamente, né? Tinha que fazer. Como é que é, Luiz? Sai pra fazer uma falta no Luiz Henrique. Mas dentro da área é pênalti, né? Não, exatamente isso. Antes de entrar na grande área. Não é fácil. Que o Luiz Henrique tem essa virtude, né? Ele tanto balança pra dentro, mesmo sendo canhoto na direita, ele consegue levar muitas vezes pro fundo, como aconteceu nessa jogada do gol e outras também. Enfim, o Estevão também faz isso no Palmeiras. Mas se você for ver, o Murilo, apesar de ter errado no começo da jogada, no final ele acerta. Porque ele dá o fundo pro Luiz Henrique, né? Porque se ele dá o meio é mais que o Luiz ele é muito bom jogador e ele, mesmo sendo canhoto, ele sai para os dois lados, né? E Felipe, é hora do adeus? E o Murilo tem uma boa recuperação. Por muito pouco ele não consegue cortar o cruzamento do Luiz Henrique, né? Valeu, meus amigos. Agora sim, Luiz, Eric, Rick, obrigado pela participação de vocês aí. Bom descanso. Bom programa. Valeu, vamos continuar falando desse jogo entre Botafogo e Palmeiras, a vitória do líder Botafogo sobre o vice-líder Palmeiras pelo placar de 1-0. Sabe que eu estava dando uma olhada aqui nas mensagens, ô Mansur? Até perdi aqui, ó, achei. J. Guedes, ele diz: Diniz, me senti assistindo a Champions League. Tô exagerando? Torço pro Santos, hein? Ele que é da Penha lá de São Paulo. Foi um jogo desse nível, né, Mansur? Não, o legal é que foi um jogo que dignificou a posição dos dois times, né? Justificou a posição dos dois times.
A gente assistiu o jogo, a gente se ligou na partida e assistiu um jogo de futebol. Coisas que a gente nem sempre consegue. Sabe o que eu achei só do jogo? Não é dizer que alguém errou ou alguém acertou. É que acho que os dois times eles tiveram a virtude de assumir riscos, né? O Botafogo, por tentar desde o início ter um pouco de iniciativa, porque jogava em casa, né? Naturalmente o estádio empurrava para isso. Mas eu achei o plano do Palmeiras, que era um plano atrevido, ousado, só que em dado momento do jogo eu imaginava que o Abel fosse fazer alguma correção de rota, porque o plano expunha demais o Palmeiras, é o que o Botafogo tem de melhor. O Abel, se fosse uma saída... É o contra-ataque, né, Mansur? Não, é porque fosse uma saída de bola do Botafogo de tiro de meta ou uma saída no pé dos zagueiros, o Palmeiras assumia a disposição de marcar 1 contra 1 o campo inteiro, a ponto do Rony encaixar a pressão com o Bastos, né? Enquanto o Flaco encaixava a pressão com o Barbosa, fazendo o Piquerez saltar até o Damian Soares. E aí você tinha lá atrás os defensores expostos no 1 contra 1, com o Aníbal fazendo essa ajuda, mas também encaixando por vezes com o Savarino. A partir daí, por vezes o Aníbal encaixava com o Savarino ou o Marcos Rocha. Teve um lance que o Marcos Rocha foi perseguindo o Savarino até o outro lado do campo. A partir daí, o que o Botafogo tem de melhor é a aceleração desses jogadores no espaço. São jogadores muito bons correndo. E era um risco muito grande, estava claro, de você deixar esses homens no 1 contra 1 contra esses jogadores de tanta aceleração. Lances assim aconteceram no jogo, em quase todas as chances do Botafogo no jogo são construídas em bolas jogadas às costas desses defensores para esses jogadores acelerarem e quase sempre eles estavam no 1 contra 1. Aí o lance do gol, o Piquerez está no meio do caminho entre ir buscar o Damian e no caso quem estava por ali era o Marlon Freitas fazendo a saída. E a área está defendida 1 contra 1, como ficou quase todo o jogo. Aqui era só um lance, a única diferença desse lance é que ele se origina num lançamento longo para o Rony, que o Bastos faz o corte e a bola cai no pé do Marlon Freitas. Mas o Botafogo quase sempre tinha seus homens mais rápidos, muito fortes, muito potentes, correndo em mano a mano contra os defensores do Palmeiras, ou o lançamento para o Tiquinho, que travou um duelo espetacular o jogo inteiro com o Gustavo Gomes, né? Quase sempre nessa bola, na disputa dessa primeira bola, e escorando para colocar esses jogadores de frente para a jogada para eles correrem. Eu achei que o Palmeiras acabou assumindo, dentre os riscos que os dois lados assumiram, o do Palmeiras acabou tendo um preço muito alto em muitos momentos do jogo. Deu muitas chances do Botafogo acelerar, embora o Palmeiras também tivesse tido muito volume. Você sabe o que eu estava pensando aqui, Serginho, né? Até pela mensagem do nosso amigo aqui, internauta, na hashtag Troca de Passes, sobre o jogo ter um caráter parecido com os jogos de Champions League, porque os jogos entre as grandes equipes na Liga dos Campeões também se caracterizam por jogos abertos, né, por jogos em que as equipes costumam ter muitas chances de gol e não jogos fechados, dois times se defendendo. Os times preferem a ousadia do que o medo, né, Serginho? Pois é interessante isso, porque quase sempre tem alguém que quer o empate. Ou, não era o caso hoje, né? Ou o empate como estratégia primeira, ou o empate como estratégia durante o jogo. Olha, nesse momento eu vou defender o empate e tá tudo certo e beleza. E eu não vi isso hoje, eu não vi isso em nenhum momento, o Palmeiras defendendo empate, o Botafogo muito menos, né? O Botafogo menos ainda. E fiquei até com a impressão que se o Abel tivesse adotado uma outra postura, talvez ele até, quem sabe, tivesse mais chance no jogo, né? Não dado espaço, recuado um pouquinho, feito um bloco mais, um bloco médio, né? Não tendo tanta ousadia, talvez o jogo do Palmeiras fosse mais interessante. Pra gente, certamente seria pior. Né? O jogo que a gente quer é esse aí, os dois querendo a vitória. Então, eu acho que foi um jogo muito simpático para todo mundo, porque foi ambição total. Praticamente todo o tempo. A gente não viu em nenhum momento alguém querendo segurar o resultado naquele momento. Vamos fazer o seguinte, então, vamos nessa resposta do que com o companheiro que fez a pergunta. O jogo foi equilibrado, o Palmeiras teve as suas chances no primeiro tempo, sim, assim como o Botafogo também. Um jogo que acho que ao longo de todos os 90 e tantos minutos que a partida durou,
podia ter pendido para qualquer lado. Né? Ele estava doido para reclamar de arbitragem, mas estava se segurando, né? Tá dando umas estocadas a cada resposta. Teve detalhes graves que influenciaram no jogo. Critérios mas eu não vou falar e aí voltava a falar do jogo. Mas hoje não teve interferência. Aparentemente, da visão do Abel, sim, eu não consegui. O lance, por exemplo, que ele pede uma expulsão por um puxão, para mim era um lance que claramente tinha cobertura no lance. E aqui na nossa hashtag troca de passes, são muitas as mensagens, me perdão aqui a quem mandou. Tinha um torcedor do Palmeiras reclamando de uma possível falta do Bastos no Rony, no lance que origina o gol do Botafogo. Eu não tive essa impressão. O Bastos até levanta um pouco mais o pé, mas pega só absolutamente a bola e não há o toque no Rony, né? Não. Não, e nem risco mesmo. Não tá o pé do lado do rosto dele. Isso. Jogada limpíssima do Bastos. Vai lá, Mansur. Não, então, enfim, acho que a leitura dele do jogo em si, ela bate mais ou menos com o que a gente viu da partida. Quando a gente vê uma quantidade dessa de finalizações e uma quantidade dessa de defesa dos dois goleiros, acho que dá para falar que a eficácia, ela foi a diferença do jogo, né? Quem conseguiu transformar. Agora, a finalização do Tiquinho, ela é muito limpa também, né? Para você transformar em gol. Esse cruzamento para trás, ele costuma pegar o atacante de frente, numa boa posição, e o goleiro precisando fazer a trajetória contrária, porque ele está acompanhando a bola que vem do cruzamento do lado oposto. Um pouquinho de sorte, o gol fica muito aberto. A bola raspa no defensor ali e fica mais afeição para o Tiquinho. Talvez uma finalização tão limpa quanto essa pelo Palmeiras, só tenha sido a primeira do Flaco. Na primeira chance do Palmeiras do jogo. Queria fazer para a gente fechar essa primeira parte, que daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, técnico do Botafogo. O quanto tem a ver esse bom jogo que a gente viu hoje com o fato de a gente ter no banco de reservas 2 treinadores estrangeiros? Ou vocês acham que é absolutamente uma coincidência? Não, acho que a gente tem a ver com o bom jogo de hoje o fato da gente ter nos 2 bancos 2 treinadores bons. Se eles são daqui ou se eles são estrangeiros, eu acho que a gente, por exemplo, viu nesse campeonato, só lembrando assim, do ponto de vista tático, de estratégia do jogo, embora fosse um jogo ainda no período da Copa América, estou me lembrando, porque o primeiro jogo que me veio à cabeça, o ótimo Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo ganhou, não foi melhor do que o Cruzeiro. Taticamente, o Cruzeiro interessantíssimo no jogo. 2 treinadores brasileiros dos 2 lados. Sim. Um tentando dar a volta numa sucessão de desfalques enorme que tem o Flamengo, no caso do Tite, e o Seabra do Cruzeiro, que faz um ótimo trabalho e taticamente é muito montado. O campeonato, para mim, ele é de alto nível. Tem muito time jogando bem futebol, inclusive times, por exemplo, o Cruzeiro, antes dos reforços, né? Que não é um time que você olha e vê ali o melhor elenco do campeonato para ter fôlego, de repente, para brigar por título, e não estou dizendo que eventualmente não possa, mas até agora é o time que vai batendo ali a porta da entrada da elite, do primeiro pelotão, mas ainda com alguma dificuldade. Joga muito bem futebol, porque é muito bem montado. Tem muita gente, inclusive no pelotão, que não é dos 3, 4 primeiros, jogando bem no campeonato. Ganhar um jogo nesse campeonato é muito difícil. Diniz, deixa eu só pegar essa tua provocação aí. Por que esse jogo foi tão legal? Né? Porque tinham 2 técnicos estrangeiros no banco. Eu colocaria num pacote. Tinham 2 técnicos muito bons, que estão, digamos assim, com seus times na mão, né? Principalmente o Arthur Jorge, né? Que é o novato, né? É surpreendente que ele tenha hoje o Botafogo tão na mão. Tem 3 anos de trabalho. Claro, exatamente, né? E não é tão surpreendente, mas é bonito de ver. Jogadores muito bons, reforços bons dos 2 lados, uma arbitragem que hoje tinha uma ideia muito clara, eu vou deixar o jogo correr. Gramado bom? Né? Gramado bom. Mas tudo isso, para mim, é fator quase que secundário. O principal fator é que eu acho que os 2 quiseram jogar futebol hoje. Outro fator importante para mim, rapidamente, físico. Temperatura boa. Né? Mais amena aqui no Rio, a temperatura de 23 graus estava hoje. Bom para se jogar futebol. Vamos ouvir Arthur Jorge para saber o que o técnico do Botafogo... Né? Há quanto tempo o Botafogo não jogava? O Botafogo jogou com o Vitória, o último jogo dele, dia 11 de julho. Hoje 7 dias. 7 dias, uma semana. Deixa eu ver, o Palmeiras também no mesmo dia jogou com o Atlético Goianiense. Tempo para treinar. Isso, inclusive recuperação física dos jogadores. Racionalidade isso do calendário, que não tem, eventualmente tem ajuda. Verdade. Vamos ouvir Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, que venceu 1-0 hoje no Newton Santos.
Não, eu não vejo as coisas dessa forma. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história. Este foi um jogo importante para nós, um jogo importante naquilo que é o sentido de conseguirmos o nosso objetivo. Era muito importante para nós ganhar, sabendo nós também que esta vitória apenas nos dá a continuidade naquilo que é a liderança do campeonato, mas destacar também aquilo que é o jogo que foi. Eu creio que todos ficamos muito satisfeitos com o jogo que assistimos, um jogo de grande intensidade, com duas belíssimas equipas, duas equipas em busca da vitória, sempre muito intensas. Acaba por valorizar ainda mais a nossa vitória, aquilo que foi também a exibição do Palmeiras, porque nos criou dificuldade. Foi uma equipa também que foi sempre muito competitiva e isso fez com que o jogo fosse muito interessante. Creio que para quem assistiu, para quem viu o jogo, ficou muito satisfeito com a qualidade do jogo jogado. A vitória em si é importante para nós por aquilo que foi o nosso desempenho também. Tivemos a oportunidade de desempenhar aquilo que tinha sido o plano de jogo de uma forma muito bem conseguida. Fizemos um jogo onde fomos muito comprometidos, fomos muito capazes naquilo que foi as nossas ações. Acabámos por, na minha opinião, justificar esta vitória, ainda que tenha havido de um lado e do outro oportunidades para fazer mais golos ou para haver mais golos, mas esta foi uma vitória muito importante para nós, uma vez mais mantendo também a nossa baliza a 0 e que nos permite, como disse, manter a liderança do campeonato. Boa noite, Alan Viana, Visão Botafoguense. Grande jogo, né, do time, de uma maneira geral, de uma maneira coletiva. Mas eu queria ressaltar sobre a atmosfera do estádio, que hoje pulsava em preto e branco. E queria perguntar como que essa pulsação, como que essa energia vindo da arquibancada pode ter contribuído na vitória, e como que você viu isso, porque era uma emoção esperada desde o ano passado. Sei que para você é apenas mais um jogo, mas para a torcida tem outro significado. Como que você vê a participação da torcida em sinergia ali com o time no resultado do jogo de hoje? Como influenciou no caso? A participação é fantástica e eu devo dizer que é de facto um gosto jogar aqui em nossa casa, porque temos tido sempre manifestações de grande apoio da nossa torcida. Tem sido incrível, tem sido impecável naquilo que é o apoio à equipa. E a equipa sente isso também. A atmosfera que é criada é uma atmosfera de empolgação, uma atmosfera que nos catapulta para aquilo que é a nossa missão e faz com que possamos naturalmente ficar também nós muito satisfeitos por corresponder às expectativas da nossa torcida e sabemos que essas expectativas passam sempre por ganhar, portanto, quando assim é, e aquilo que nós prometemos e aquilo que nós garantimos é poder ser competitivos em cada um dos jogos, disputar os jogos para os vencer. E acho que isso que é sempre muito importante para quem torce por nós, e hoje creio que saem daqui todos os nossos torcedores muito satisfeitos com o resultado, com a exibição e também com a harmonia que hoje tivemos enquanto equipa e torcida também. Arthur, boa noite. Hoje a gente viu um jogo de muitas finalizações, né? Tanto pro lado do Botafogo quanto pro lado do Palmeiras. E um jogador hoje fez o gol da vitória, que foi o Tiquinho Soares. O ano passado ele acabou perdendo o pênalti. E recentemente ele vinha de uma sequência de jogos sem marcar gols. Teve um problema pessoal também, né, da família dele, perdeu o pai dele. Eu sei que não gosta de avaliar muito individualmente os jogadores, mas hoje a gente viu até um posicionamento talvez um pouco diferente ali do Tiquinho. Eu queria que você comentasse sobre talvez um trabalho específico com ele e o que representou, assim, na sua visão, né, que está com ele no dia a dia, esse gol hoje sobre o Palmeiras. Obrigada. Repara, aquilo que nós hoje fizemos e aquilo que me possam perguntar para destacar alguma individualidade não será nunca justo para aquilo que a equipa fez. Nós fizemos e ganhámos o jogo coletivamente. Aquilo que nós fizemos hoje foi de facto uma grande exibição coletiva, uma equipa de grande entreajuda, de grande união, uma equipa com um sentido único naquilo que era o seu objetivo final. E o futebol tem estas coisas também. Podermos nós ficar muito satisfeitos pelo Tiquinho ter feito o golo, merecido por aquilo que é o trabalho dele, da importância que tem na equipa. Hoje teve, em alguns momentos, uma missão ligeiramente diferente, tendo em conta aquilo que era a forma como nós procuramos também defender naquela primeira fase de construção do adversário. Acabou por estar no sítio certo, na hora certa. É um jogador importante para nós da forma como trabalha. Fez um jogo tremendo, não só pelo gol que fez,
porque destaco aquilo que é a sua entrega e a disponibilidade para o coletivo, e isso para mim será sempre o mais importante, ter os jogadores comprometidos com aquilo que é a equipa, todos eles a contribuir com o melhor e o máximo que têm para poder ajudar a vencer, e quando assim é, enquanto treinador, tenho que ficar satisfeito, porque é esse o sentido e é isso que nos move dentro do Botafogo, para podermos, como digo, continuar a ser um Botafogo forte, um Botafogo que cause dificuldades a qualquer adversário e um Botafogo que busca a vitória em cada um dos jogos. Muito bem. Tá aí o Arthur Jorge, o técnico líder do campeonato, que acho que ele teve uma participação fundamental hoje, né? Porque ele, se a gente pegar os últimos jogos do Botafogo, ele tem alternado a dupla de zaga, né? No jogo passado, por exemplo, o Bastos estava fora, jogaram Halter e Barbosa. No jogo anterior jogaram Bastos e Barbosa. No Barbosa anterior jogou o terceiro jogo seguido. Isso, terceiro seguido. No anterior foi Bastos e Halter. E hoje acho que foi fundamental a escalação do Barbosa para impedir um dos grandes pontos fortes do Palmeiras, que é a bola aérea, né? E se tem uma coisa que o Barbosa é bom é pelo jogo pelo alto, né, Serginho? Mas olha, se você vai falando dessas duplas, né? Eu acho que o cara que não pode variar é o Bastos, né? Não, esse não. Esse aí, pra mim, é um dos melhores zagueiros do campeonato. Eu acho que ele foi o pilar fundamental e o Palmeiras tentou, hein? O Palmeiras tentou muita bola alta, hoje deu tudo certo ali. É isso aí. 1,92 tem o Barbosa, zagueiro do Botafogo. Olha, o John Textor... Foram 27 cruzamentos do Palmeiras. 27 cruzamentos. É bastante coisa. Então, o aproveitamento da zaga do Botafogo realmente foi muito bom. O Palmeiras quase não conseguiu levar perigo nesse tipo de jogada. O John Textor falou em entrevista na Zona Mista e a gente vai acompanhar agora. Obviously, middle of the season, amazing game. Two teams that are both playing well. Great coaches, great teams. Top of the table, tied, right? This is what the country wants to see. It was a great battle, very close game, and we're thrilled to win. We had some of the fans putting up some dolls with face of Edinaldo and Leila. Both clubs already made statements. What can you say? Do you want to make your statement too? Well, I was actually a part of that statement from the club, so obviously we said what we need to say there. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet. It says love on it. That's important. We always say that championships are made out of love, not hate. And what that represented today was hate. So that's not Botafogo. That doesn't help us win. It doesn't help the team. So I apologize to Leila and to Edinaldo for that. But it's all about love, and that's the message. Bom, tá aí o John Textor, né, dando entrevista em inglês. Eu vou traduzir aqui para vocês. Ele fala primeiro sobre o jogo, né, um ótimo jogo entre duas das principais equipes do Brasil, tá feliz em vencer. E depois ele foi questionado sobre uma atitude da torcida do Botafogo, que pendurou dois bonecos numa ponte hoje ali, perto do estádio Newton Santos, né, uma simbolizando a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e na outra o Edinaldo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, como se os dois estivessem ali enforcados. E essa foi a pergunta ao Textor. O Textor diz que uma menina na entrada do estádio hoje deu aquela pulseira para ele, que está escrito love, né, que é amor em inglês, e que o campeonato é apenas campeonato, né, são apenas adversários, e é um campeonato que é para ser levado em conta o amor e não esse tipo de coisa. E ele pediu desculpas a Leila e ao Edinaldo pela atitude. Ele fala que isso não é Botafogo, né, e se desculpa talvez, aí com a presidente do Palmeiras e o presidente da CBF. Talvez diante do ambiente os dois times devessem ter se posicionado mais fortemente antes, né? Isso, colocado um pouco as desavenças de lado e feito um pronunciamento conjunto talvez antes, mesmo que os presidentes não queiram nesse momento se encontrar porque tem as suas disputas na justiça, mas talvez isso pudesse ter sido os ânimos pudessem ter sido amainados um pouco antes. A minha única discordância é um trecho pequeno, um trecho da entrevista do Abel em que ele fala que é coisa da cultura do futebol brasileiro. O Vinícius sofreu isso exatamente na Espanha, né? Exatamente igual. Por racismo, mas um tipo de manifestação exatamente igual, com um boneco pendurado num viaduto. É por aí.
Os crimes de ódio estão... O futebol, infelizmente, ele ainda atrai muito dessa questão do crime de ódio. A gente precisa ficar muito alerta. Porque nosso país é especialista, né? Eu acho que nosso país... Não, a a gente tem problema frequência é muito maior. E acho que o Abel tem direito na questão da educação, né? Claro, que é uma questão educacional, nisso. por trás disso não há dúvida. E eu não estou querendo dizer que o Brasil está livre desse tipo de problema. A gente tem todos os problemas, inclusive o racismo, que a gente aponta tanto que os nossos jogadores sofrem no exterior. A violência ela é parte do ambiente o ambiente do nosso futebol é violento, é tóxico. É terrível. Dentro dos estádios, com raras exceções, quando a gente vai a um jogo e presencia um ambiente que não tem um nível determinado de tensão ou de violência, é uma exceção. Eu estou só lembrando que não é uma questão da cultura apenas brasileira. O Vinícius sofreu isso, por exemplo, na Espanha, uma manifestação idêntica. É exatamente aí.